Olá! O 13 de maio foi marcado por manifestações contra o genocídio do povo negro em todo o país. Entidades se organizaram em diversas cidades para protestar contra o racismo e cobrar justiça pelas vítimas de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. O racismo denunciado por estas entidades se expressa em outras situações trazidas no programa de hoje, como a dificuldade de acesso ao ensino enfrentada pelas crianças quilombolas do território Calunga, em Goiás. Na entrevista central, registramos os 25 anos da CONAQ, a Coordenação Nacional das Entidades Rurais Quilombolas. O coordenador Arilson Ventura faz uma reflexão sobre as conquistas quilombolas ao longo deste período. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. Ultrapassando a marca de 430 mil óbitos, o Brasil se depara com uma intensidade de lutos aterrorizante. A ativista feminista Sara de Roure nos traz uma importante reflexão sobre o papel da esperança neste período e como ela pode nos remeter à memória de luta e resistência do povo brasileiro. Vamos conferir? Embarque imediato. Como nomear a esperança para o Brasil, que chora a morte de mais de 400 mil pessoas que fazem falta não só para aqueles que os amavam, mas para pensar um futuro para esse país. A esperança precisa fazer parte do nosso vocabulário. Uma esperança que nasce da prática coletiva, de uma ação de transformação. A esperança não é uma atitude otimista de que amanhã vai ser melhor que hoje, porque eu acredito no futuro. Mas a esperança é, sim, um valor fundamental de transformação, que nasce quando visitamos a memória. Uma memória viva. A memória viva das lutas do povo brasileiro. A memória viva dos homens e mulheres que partiram e que lutaram para sobreviver. Lutaram para transformar esse país, lutaram pelo direito de amar. A esperança precisa ser nomeada. A esperança equilibrista, a esperança teimosa, a esperança que brota da memória viva das lutas do povo brasileiro. Em memória dos que se foram, e pela vida do povo. Agora vamos falar sobre a CPI da Covid no Senado. Em depoimento, o representante da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, confirmou que o governo brasileiro negou 5 ofertas de vacinas, feitas a partir de agosto de 2020. Segundo Murilo, caso o governo brasileiro fechasse contrato naquele período, o Brasil já estaria aplicando, no segundo trimestre deste ano, 18,5 milhões de doses. O Ministério da Saúde só fechou o contrato com a farmacêutica em março deste ano. Os primeiros contatos entre a empresa e o governo brasileiro, segundo o depoimento, ocorreram em maio e junho de 2020. Ele também confirmou que a Pfizer enviou uma carta ao governo brasileiro em setembro de 2020, solicitando agilidade nas negociações. O 13 de maio, data que marca oficialmente o fim da escravidão no Brasil, revela que a abolição no país ainda é incompleta. E quando falamos de comunidades tradicionais como os quilombos, o racismo os atravessa de modo estrutural. Naya Tawane nos mostra que crianças do território Calunga, em Goiás, estão sem acesso à escola. Nem mesmo o direito ao ensino remoto lhes foi garantido. Nacional. E estamos aqui lutando para que os órgãos competentes venham nos esclarecer, nos ajudar nessa questão que é um direito. Estamos reivindicando o direito à educação dessas crianças que estão aqui
sem estudar. O vídeo da Luciene dos Santos, que é professora da Escola Municipal Tinguizal, é uma denúncia de famílias e educadores de 6 comunidades do território quilombola Calunga, localizado em Monte Alegre de Goiás. Eles relatam que cerca de 100 crianças do ensino fundamental que vivem na área ainda não retornaram às aulas, nem mesmo remotas, neste ano de 2021. Valdenir Rodrigues é representante da comunidade Tinguizal e pai de um dos alunos. Ele expõe o abandono por parte do Estado com os estudantes. Estamos aqui reunidos hoje com os pais e como pai para cobrar o direito da educação do nosso filho. E nós já estamos no meio do ano, até hoje eu nunca vi nenhuma resposta da secretaria, nem de algum órgão competente, se vai começar a aula ou se não vai começar por agora. Sobre as escolas que ficam dentro do território Calunga e que estão sem aula desde o ano passado, a reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação e o órgão afirmou que as aulas retornarão de forma remota na próxima semana. Já a Prefeitura da cidade reconheceu a demora para o início do ano letivo. A Coordenação Nacional das Entidades Rurais Quilombolas, a CONAQ, completou neste último dia 12 de maio 25 anos de atividades, marcados por luta e resistência. Na entrevista central de hoje, nós recebemos Arilson Ventura, coordenador da CONAQ desde 2007. Ele faz uma análise sobre a trajetória dos quilombolas neste período e comenta o ritmo de vacinação, além dos desafios políticos impostos pelo governo Bolsonaro. A entrevista é de Vanessa Nakassato. Entrevista Central. A entrevista de hoje é com o coordenador nacional da CONAQ, Arilson Ventura. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas existe há 25 anos e luta por pautas de quilombolas de todo o país. Seja bem-vindo, Arilson. O que mudou para as comunidades quilombolas nesses 25 anos da CONAQ? Esta é uma data para se comemorar? Durante esses 25 anos foram muitas lutas, muitas batalhas travadas, mas houve algo antes da CONAQ e algo depois. E a vinda da CONAQ ela veio para mudar de fato a vida das comunidades quilombolas. A gente conseguiu travar muitas batalhas durante esse período, desde a criação. Foi exatamente no dia 12 de maio de 96, quando foi criada a CONAQ. De lá para cá, só para você ter uma ideia, naquela oportunidade eram apenas 412 comunidades quilombolas que tinham notícia no Brasil. Com o avanço da CONAQ, a gente conseguiu chegamos a certificar, colaborar no processo de praticamente 4.000 comunidades quilombolas certificadas e muita luta por todo o Brasil. A gente está representado hoje basicamente em todo o território nacional. A única exceção para nós é o Acre e Roraima, que a CONAQ ainda não está organizada lá, mas também tem comunidades quilombolas que daqui a pouco a CONAQ vai estar organizando também lá de forma estadualmente. E o que já foi conquistado neste período? Olha, nesse período a gente conseguiu avançar do ponto de vista legal. Nós tínhamos uma legislação muito duvidosa, mas nós conseguimos avançar onde, por exemplo, através do decreto 4887, que foi uma conquista do movimento quilombola nacional, o decreto hoje que fala da delimitação, da identificação e titulação do território quilombola. Ficou, por exemplo, esse decreto ele foi publicado em 2003, dezembro, novembro de 2003. Já em julho de 2004, um partido chamado PFL da época, hoje Democrata, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para poder inviabilizar esse decreto. Nós conseguimos garantir que esse decreto é constitucional. Ficou 14 anos travado no Supremo Tribunal Federal, mas a CONAQ foi para cima e nós conseguimos convencer os ministros do Supremo Tribunal Federal que esse decreto é legal, que o decreto é constitucional, conquista da CONAQ. Há uma perseguição do governo Bolsonaro às comunidades quilombolas por conta da intitulação das terras, que dura anos. Qual o diagnóstico atual disso?
nós temos hoje aproximadamente 1.600 processos abertos no INCRA para a titulação de território quilombola. Avançamos muito pouco. Esse governo, esse que está aí agora, essa gestão, antes mesmo de assumir com o governo federal, já havia dito que não iria titular nem um palmo de território quilombola no Brasil. Ele está cumprindo exatamente o que ele prometeu. Mas nós, mesmo assim, nós temos entrado com alguns processos junto aos órgãos competentes que que tem garantia para as comunidades quilombolas. Tenho entrado no Ministério Público Federal, se necessário for, até o Supremo Tribunal Federal, para garantir que titulação seja feita nas comunidades quilombolas. Muito embora a perseguição do governo federal, mas nós temos avançado ainda de forma muito insuficiente em algumas ações. E nós aprendemos agora que contra esse governo, na forma que ele age, nós temos que usar o judiciário para poder garantir que as ações possam ocorrer. Quais foram as principais pautas defendidas neste período, além da titulação? E de lá para cá, a gente tem garantido aí que as comunidades quilombolas têm buscado garantia de alimentação, garantia no processo do meio ambiente, que é muito rico para nós, garantia no processo da valorização da cultura local. A gente tem trabalhado muito nesse processo e a gente não para, a CONAC não para, acontece muitas emoções, a gente chora, briga, mas a gente vai atrás porque a gente precisa garantir que quase 6.000 comunidades quilombolas que tem no Brasil hoje precisa ter uma atenção dos governos, tanto federal, estadual e os governos municipais. Em relação à pandemia, os quilombolas estão sendo vacinados e tratados quando infectados pela Covid-19? A gente conseguiu garantir no Supremo Tribunal Federal uma ação chamada DPF, que é a arguição do descumprimento dos preceitos fundamentais. Essa DPF, ela garante, entre outras coisas, a vacinação. Garante também testes, se for o caso, e também esse material de proteção, que é álcool em gel e máscara para todas as pessoas do quilombo. Quem tem que imunizar é o município que tem que imunizar. Então, o município, às vezes, cria alguns critérios excludentes que trazem alguma dificuldade para as comunidades quilombolas, mas a vacinação está chegando. Arilson, o que esperar dos próximos 25 anos? A gente acredita que muitos jovens estão chegando aqui, estão chegando agora, eles vão para a luta para garantir dias melhores para a nossa gente. Hoje a nossa parada cultural desembarca em Petrolina, no sertão de Pernambuco, para conferir a dica do escritor e ambientalista Vitor Flores. Ele recomenda o clipe da animação As Aventuras de Tita, que ilustra a trajetória da arara azul na batalha contra a extinção. Vamos conferir? Parada cultural. Você já ouviu falar da Cyanopsita spix? Pelo nome científico pode ficar complicado, mas com certeza você já ouviu falar da ararinha azul. Pois é, uma ave linda, exuberante, mas que infelizmente foi declarada extinta na natureza nos anos 2000. Isso por conta da degradação da caatinga, mas principalmente pelo tráfico internacional de animais silvestres. Mas essa história pode ter um final feliz. Surgiu As Aventuras de Tita, através de livros, histórias e um curta-metragem fantástico que vai ser liberado no final deste ano. Mas peraí, ficou curioso, quer conhecer mais sobre esse projeto? Tem material já no meu canal, uma música, um clipe musical que a gente já dá spoiler do que vem por aí da história da Tita. E foi assim que eu virei a ararinha azul mais linda desse mundo. Muito legal esse projeto do Vitor Flores. Dica anotada. O Central do Brasil fica por aqui. Se você quer rever este ou outro conteúdo, já sabe. É só acessar o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até mais! Central
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.